Olá para você ligado na programação da TV Câmara Jaú, está entrando no ar mais uma edição do programa Fala Vereador. Esta é uma nova rodada de entrevistas com os parlamentares em 2025. E no programa de hoje eu tenho o prazer em receber aqui no estúdio da TV Câmara a vereadora do PL, Rafaela Hernandes. Vereadora, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço, Ângelo, pela oportunidade aqui da TV Câmara. Vereadora, vamos começar o nosso bate-papo falando sobre as funções da senhora à frente da Procuradoria Especial da Mulher aqui na casa. Nós temos aí durante todo o mês de novembro, metade do mês de novembro, início do mês de dezembro, os 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho mais sobre as iniciativas que a Procuradoria tem adotado e também a expectativa, da realização de ações ao longo desses 21 dias. Primeiro que a Procuradoria Especial da Mulher aqui da casa, nós passamos por um processo de readequação, organizamos a estrutura aqui da Procuradoria, justamente para poder dar suporte e acolhimento para as mulheres que nos procuram, com o apoio da OAB por Elas. Então, todos os casos que nós recebemos, nós encaminhamos para a OAB, que dá esse suporte de acolhimento, direcionamento, até o atendimento jurídico para essas mulheres. Nós acompanhamos os casos de violência aqui na cidade, inclusive eu estive na CPJ com a vítima, um outro caso que nós acompanhamos no Cidade Alta de uma mulher que ficou escondida na casa de uma vizinha até a polícia chegar e fazer o acolhimento. Então são ações pontuais, mas que não tem data, não tem hora, não tem previsão para acontecer, mas nós estamos preparadas para acolher. E isso tem sido muito positivo. E a gente traz isso para os dias de ativismo, que nós demos o nome de Nossos Dias de Ativismo, aqui pela casa, com palestras, orientações, suporte para as mulheres. E temos uma boa notícia, que nós vamos começar os dias de ativismo aqui na casa com a carreta do governo do estado de São Paulo, SP por Todas, aqui na nossa cidade, no dia 17 de novembro, das 10 horas da manhã às 5 horas da tarde, dando esse suporte, essa orientação, esse acolhimento para as mulheres do nosso município. E ao longo desses 21 dias, a programação vai acontecer não só aqui na Câmara, mas na cidade toda? Em alguns pontos da cidade, com as palestras, com as orientações, com ações, com públicos, de mulheres, públicos diferentes, com abordagens diferentes, acolhimentos diferentes para cada público que a gente vai trabalhar. Nós temos uma programação ao longo desses 21 dias e principalmente cobrando a prática, das políticas públicas para as mulheres. Perfeito. E o pessoal pode ficar ligado na programação da TV Câmara, a gente também vai divulgar esses eventos, as programações. Importante que a população e as mulheres da cidade participem. É isso, que estão para acontecer. Vereadora, vamos falar um pouquinho também sobre uma luta da senhora com relação às mães atípicas, São as famílias que têm filhos atípicos e que muitas vezes sofrem por falta de atendimento, até mesmo de um cuidado especial. Gostaria que a senhora falasse um pouquinho mais a respeito desse trabalho. Desde o começo do mandato, a gente vem trabalhando com requerimentos, pedidos dessas mães atípicas. Nós temos na Casa a Frente Parlamentar de Apoio às Mães Atípicas, da qual estou presidente, e a gente trabalha a questão muito do atendimento multidisciplinar, que segundo as mães está com uma fila gigantesca. Falta de profissional, suporte de monitores nas escolas. Então são vários pontos que a gente vem trabalhando através da Frente Parlamentar em apoio às mães atípicas e cobrando da Prefeitura um posicionamento, melhorias, para que essa fila avance. São crianças que estão há 1 ano, por exemplo, esperando o atendimento. Então a gente não pode achar que isso é normal, São crianças que precisam desse suporte. Bom, alinhado a isso, vereadora, vamos falar de um decreto presidencial que foi tema nas últimas sessões ordinárias no Brasil inteiro, Se falou muito a respeito disso, houve um movimento nacional por parte das APAES, aqui em Jaú também, Escola de Autistas, um movimento nacional, e houve recentemente um anúncio por parte do Ministério da Educação de que esse decreto que pretendia aí trazer possíveis prejuízos possivelmente para pais e essas escolas especializadas, que esse decreto ele vai ser revisto. A senhora acredita que foi a força desse movimento? Aqui em Jaú houve mobilização? Como é que a senhora avalia e o que fazer a partir de agora? Com toda certeza. O governo recuou
ao decreto 12.686, tanto falado, né, nos últimos dias, o decreto que acaba enfraquecendo o trabalho das instituições especializadas, inclusivas, e aqui na cidade de Jaú nós temos a Escola dos Autistas e a APAI, que nos procurou o apoio do Poder Público, da Câmara Municipal, dos vereadores. A gente fez uma reunião, atendeu os pedidos e eles, com esse movimento, com essa força, foram para outras ações e nós acompanhamos, mas essa semana nós vimos o posicionamento do ministro da Educação, Camilo Santana, falando da revisão desse decreto e com toda certeza, Ângelo, o movimento das APAIs de todo o país, o movimento dos autistas, das associações, das escolas, enfim, fez com que o governo pudesse dar um passo para trás, rever esse decreto e agora a gente continua acompanhando porque foi anunciado a revisão, né? Foi anunciada a revisão. Nós vamos acompanhar esse processo da revisão do decreto e ver se de fato vai atender às expectativas das entidades especializadas. E o receio, né, principalmente de todas as famílias que têm filhos especiais, é de que o decreto pensava em transferir obrigatoriamente essas pessoas, esses alunos, esses estudantes para a rede regular de ensino. Tudo para a rede regular, né? E aí a gente vê que a inclusão ela não pode ser trabalhada com a imposição, porque na verdade o decreto veio e é um verdadeiro retrocesso, à inclusão. Como é que você vai colocar uma criança nível 3 num ambiente escolar regular sem nenhuma estrutura, sem profissional capacitado? Então não tinha nenhum cabimento. Nós participamos da manifestação que teve aqui na cidade com o pessoal da APAI, da Escola dos Autistas, e a gente segue acompanhando, monitorando os passos, né, do governo federal para que possa de fato reavaliar, reeditar esse decreto. Vamos ver o que vem pela frente. É isso, agora é seguir acompanhando. Exato. Vereadora, vamos falar também sobre um projeto que está em deliberação aqui na casa, a senhora é uma das autoras, que pretende tornar o laudo médico que atesta diabetes tipo 1 como um prazo de validade indeterminado. Isso é uma demanda das pessoas que têm esse tipo de condição. Com certeza, porque toda vez que eles precisam retirar os insumos, retirar os medicamentos, eles precisam, num prazo de 3 meses, se eu não estiver enganada, apresentar o laudo médico. Quem tem diabetes, vai precisar desse suporte. Então, para que ele possa apresentar o laudo e ter o suporte necessário por tempo indeterminado. Tirar uma burocracia que acaba dificultando a vida dessas pessoas. Porque ele precisa passar pelo médico. E às vezes não tem um médico especialista, não tem um médico que vai dar o laudo, aí acaba perdendo o tempo do insumo, do medicamento. Então é realmente tirar essa burocracia do meio do caminho. Vereadora, até como parte das atividades da Procuradoria Especial da Mulher, no mês de outubro foi realizada uma roda de conversa no Salão Nobre da Casa com a presença do Dr. Ricardo, João Ricardo Auler Paloski, que é referência na área de mastologia. Isso. E dessa roda de conversa surgiu a proposta da criação de um centro de prevenção ao câncer de mama aqui na cidade? Exatamente, um projeto que nós colocamos aqui na casa, eu e a colega vereadora Dani Rodrigueiro, para que seja feito esse centro para as mulheres aqui do município, mas não só um espaço físico, viu, Ângelo, mas um espaço que tenha o suporte necessário para que as mulheres tenham esse acompanhamento e a prevenção do câncer de mama, né? Eu até tratei nas minhas redes sociais recentemente sobre isso, porque às vezes a gente pensa na prevenção do câncer de mama só com o exame, a mamografia aos 40 ou 50 anos de idade. Muito pelo contrário, a mulher aos 20 anos ela já pode passar pelo processo de prevenção, ela deve procurar um médico para começar a prevenção, né, da saúde das mamas. Então esse centro de prevenção, esse espaço para as mulheres aqui da nossa cidade é para já trabalhar justamente nesse ponto das jovens, das mulheres jovens, obviamente, por todas as idades, mas que a gente traga em cada geração das meninas, das mulheres da nossa cidade, esse autocuidado o mais rápido possível e quanto antes melhor, né? Não esperar, às vezes, chegar aos 40 ou 50 anos para fazer a mamografia e aí lá identificar algo que podia ter tido um cuidado, um olhar muito antes. Até porque a taxa de cura, né, em casos em que você descobre
esse câncer no início, ela é altíssima. Altíssima, né? Altíssima. Bom, bacana. Vereadora, vamos falar também sobre a preocupação da senhora com relação ao desenvolvimento econômico aqui da cidade, né? Vamos entrar agora em alguns requerimentos apresentados por você, encaminhados até o Executivo. Em um deles, a senhora pede informações detalhadas sobre a questão dos distritos industriais aqui do município. Eu fiz um requerimento solicitando da Prefeitura os números, né, de quantas empresas foram abertas, quantos empregos foram gerados no município. A gente sabe que tem o 8º distrito, que o que a gente acompanha não avançou. Então, primeiro é entender esse cenário do que a gente tem aqui no município, de geração de emprego, de indústrias que tiveram aí o registro de abertura, para poder depois, com essa bagagem de informações, entender como é que está o 8º distrito, porque esse é o ponto principal. A gente sabe que é um espaço que o município tem preparado, ou preparou, mas que não avançou para que empresas, indústrias venham para o município, né? Bom, ainda falando sobre desenvolvimento, mas na área do esporte, a senhora fez um requerimento pedindo informações detalhadas sobre eventos realizados na área de corrida de rua aqui no município ao longo de 2025. O porquê desse requerimento? Esse requerimento eu recebi uma demanda no meu gabinete sobre a dificuldade em realizar eventos na cidade, e não só esportivos, tá? Eventos num geral. E aí eu resolvi fazer esse questionamento para o município, para entender se de fato havia tanta burocracia, quais eram os impedimentos legais, por que os organizadores não conseguiam realizar os eventos ou tinham dificuldade. Aí fiz o requerimento, só que até chegar à resposta do requerimento nós tivemos um fato que explodiu aqui na cidade, que foi uma corrida de rua, que não pôde ser realizada no município e foi transferida para uma cidade vizinha. E aí, quando isso acontece, vem a resposta do requerimento, dizendo que cada evento tem a sua particularidade, que cada evento tem a sua ação para ser desenvolvida, mas o município não me explicou na resposta quais são essas ações, qual o processo, o protocolo para a realização. Então, nós vamos fazer um novo requerimento pedindo o detalhamento de como deve ser o protocolo de cada evento, porque a gente não quer perder os eventos que podem ser realizados em Jaú para cidades vizinhas. Não que elas não mereçam, mas é que a gente tem que cuidar do que é nosso, né? A gente quer que as pessoas das cidades vizinhas venham até Jaú, venham prestigiar um evento esportivo, um evento cultural, enfim, a gente precisa mobilizar a nossa cidade. Essa é a intenção do requerimento. A senhora também pediu informações sobre a reforma da piscina Ricardo Bagaiolo, a piscina ali municipal. Obra que está parada até ao que consta, porque eu visitei o local, nada mais avançou, não se falaram mais, a prefeitura não se manifestou, não deu nenhuma outra informação com relação sobre o avanço das obras. Então, meu requerimento é questionando como é que está a obra da piscina municipal, né? Quando vai ser entregue? O museu, por exemplo, foram 3 anos, né? Com todos os atropelos, mas foi entregue para a população agora, né? Mês de outubro. A gente espera que todos os espaços públicos que estão passando por reforma voltem para a população, né? Com as portas abertas para que todo mundo possa usufruir. Tem a piscina municipal, tem o clube do distrito de Potunduva, enfim... São várias ações que a gente, acho que no papel de vereador é de fiscalizar e cobrar, né, essas respostas. Vereadora, o nosso tempo já está esgotado. Mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui, viu? Imagina, eu que agradeço e estamos à disposição. É isso, a gente recebeu, portanto, a vereadora Rafaela Hernandes do PL. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.